do jogo, professor. Oi? É a chuva? Não, acho que é o jogo. O jogo vai começar daqui a Também pouco. tem o trabalho de física para entregar. Tem que entregar hoje. Alguns, né, É verdade. que fazem Então, essa minha aula de parte da hoje, minha turma também, nós temos que entregar física hoje. o quórum hoje vai ser baixo mesmo, não vai ter jeito, não. Vai Bom, de não. qualquer forma, boa noite, Marcos, Michel, Rafael, Aline, Cinderlei. Boa noite, Vamos professor. que vamos, né? Do mesmo jeito das outras aulas, quero começar sabendo como é que está indo as coisas, estão tentando fazer os exercícios, se tem dúvida nos exercícios, o que vocês me dizem? Professor, Professor, particularmente, eu não tentei fazer exercício, eu vi a matéria, mas eu estava agarrado em física e métodos numéricos, estava muito difícil os trabalhos. Tá muito difícil, né? Uhum. Mas esse fim de semana eu vou pegar mais firme no cálculo. Eu estava só me orientando nas outras matérias, né? Porque estava puxado. Entendi. Do que você viu, Michel, você tem alguma questão assim mais relevante que queria perguntar alguma coisa ou não deu para ter dúvida ainda? Eu ainda não tive dúvida que eu não tentei resolver exercícios, né, professor? Mas na aula da semana que vem, na segunda-feira, segunda-feira que tem Na quarta. cálculo, né? Na quarta, né? Eu vou vir com as minhas dúvidas porque a matéria também é puxada. Porque essa sexta-feira eu já vou marcar para vocês a parte de aplicações, que é a última parte das EDOs de primeira ordem, né? Sim. Então eu já marco agora. E, se eu não me engano, a prova já é na outra quarta-feira. Tá? Então, quarta-feira que vem a gente tem aula, sexta-feira a gente tem aula de dúvida e a prova eu acho que é na outra quarta já. Show, show. Que a outra quarta, meu Deus do céu, a outra quarta já é 22, não. Segunda-feira é 15, 16, 17. A outra quarta é dia 24 de novembro. Já tá fechando o ano. Tô fechando o ano. Mas, ô Marcos, na hora que o Michel ia falando, você também ia falando? Então, também, da mesma forma que o Michel, lista do trabalho de métodos e física, que estavam bem grandes, né? Uhum. Eu não consegui realmente, o último conteúdo que foi postado na sexta, né? Eu não Sim. consegui olhar. Eu fiz realmente exercício Entendi. dos anteriores e tal. Mesmo caminho. Beleza. Mais alguém queira? Se alguém tiver dúvida, pode colocar dúvida, senão eu vou fazer. Na verdade, nas aulas eu sempre faço um apanhado geral com alguns exemplos do estudo dirigido que eu proponho na sexta-feira, né? Então, minha proposta inicial é sempre começar com as dúvidas de vocês, mas, né, a partir daí a gente avança. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiver, eu vou mostrar. Hoje, esse tema também não é nem tão longo assim, não. Coisa curta. Eu vou direto lá mostrar alguns exemplos para vocês. Não? Pode ser, professor, pode ser. Tá bom, então. Deixa eu pular, então, aqui para minha tela. Pular. F11 aqui. Vocês já devem estar vendo aqui a minha tela de anotações. Quando você olha para uma EDO e você pensa em tentar resolvê-la, você pega um PVI e vai tentar resolver esse problema de valor inicial, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar essa equação com alguma equação que você saiba resolver. Até agora, nós resolvemos as EDOs lineares de primeira ordem, resolvemos EDOs separáveis, resolvemos EDOs exatas, tá? Isso já te dá um conjunto grande de equações, entretanto é limitadíssimo, do ponto de vista da quantidade de equações que você pode ter, de primeira ordem eu estou falando, esse conjunto que nós sabemos resolver é ainda muito limitado, é pequeno, tá? E não tem como você resolver todas as EDOs de forma analítica, como a gente costuma dizer, tá? Não tem como. Existem infinitas equações
muito mais infinitas equações que você não consegue resolver do que aquelas que você consegue resolver analiticamente. Para aquelas que você não consegue resolver analiticamente, você usa o que a gente chama de métodos numéricos. Deixa eu voltar aqui na minha tela, eu lembro o nome. O Michel estava falando agora há pouco de métodos numéricos. É que a gente Talvez, está pegando rabo. muito provavelmente nessa disciplina de métodos numéricos, vocês vão ver técnicas para resolução de equações diferenciais, tá? Ordinárias. Vocês vão ver lá o método de Euler, por exemplo, para resolver, que é o método mais bobinho assim. Talvez cheguem a ver os métodos de Taylor, de Runge-Kutta, por exemplo, tá? Que resolvem aí sim, independente da equação, ele consegue dar uma solução numérica satisfatória, né? Mas aí, pensando ainda em que outras equações a gente pode resolver, existe um conjunto de equações, assim, existem equações que você olhando para ela, você não vai conseguir classificá-la com nenhum tipo, né? Ela não é linear, ela não é separável, ela não é exata, mas essas equações, elas podem ser manipuladas, elas podem ser modificadas de forma a se transformarem para uma equação que você saiba resolver. Então, o princípio que norteia a ideia de substituições nas EDOs de primeira ordem é exatamente esse. Você vai fazer uma substituição na variável y. A variável y é a incógnita da sua equação. Você vai trocar a incógnita y por uma outra incógnita. É claro que essas variáveis estão relacionadas. E ao fazer essa substituição, a equação se transforma numa equação que você sabe resolver, ou numa EDO separável, ou numa EDO exata, ou numa EDO linear, tá? Então a ideia de substituição é sempre essa. Você transforma uma equação que você não sabe resolver para uma equação que você sabe resolver, numa nova variável. Depois que você resolveu a equação nessa nova variável, é só você recuperar a antiga variável através da volta para a variável antiga. Lembra quando você faz integração, quando você faz uma substituição numa integral indefinida, aí você troca a variável de integração x por uma variável de integração u igual a uma u de x. Depois que você termina de resolver a integração na variável u, você volta, você desfaz a substituição. Nas EDOs, na resolução, funciona da mesma forma, tá bem? E o primeiro caso, pessoal, de substituições é o caso da equação que se escreve como y' igual a uma f grande de y sobre x. Tá? O único inconveniente de usar esse navegador é que o Ctrl Z de voltar não funciona. No mais, ele escreve bem. Você pode escrever a EDO no formato de uma função, né, essa y' é igual a uma f de xy. Em geral, você escreve a equação. Mas no caso das equações que nós vamos usar uma primeira substituição, eu vou admitir que essa função f pode se escrever como uma função que depende do quociente de y sobre x. É claro que isso daqui ainda depende de x, y, mas de uma maneira especial, uma maneira que você pode escrever como um quociente. Essas equações são chamadas equações homogêneas, tá? EDO homogênea. O termo homogêneo aqui eu não gosto muito, eu não acho ele o mais apropriado, mas é o que a bibliografia aqui está usando, eu vou me manter com ele. Deixa eu só tentar diminuir um pouquinho a espessura desse lápis aqui. Tá? O que significa isso daqui? Veja só, vou mostrar uma função, por exemplo, se você pegar a função f de xy como sendo x² mais y ao quadrado sobre xy, tá? É o caso mais simples que você pode ter, uma situação que satisfaça essa condição aqui. Veja, eu posso dividir essa equação
Numerador e denominador eu posso dividir por y ao quadrado. Então, eu vou ficar aqui assim, ó, x2 mais y2 sobre y ao quadrado. E aqui, xy dividido por y ao quadrado. Note que aqui agora, gente, ao simplificarmos essa expressão, eu vou ficar aqui assim, ó, x quadrado sobre y ao quadrado mais 1. E aqui embaixo eu fiquei com x sobre y. Então, observa, eu ainda posso escrever isso como x sobre y ao quadrado mais 1. E aqui embaixo, x sobre y. Essa expressão nova que eu obtive, ela, na verdade, é aquela f grande de x sobre y. Eu coloquei x sobre y, é x sobre y ou y sobre x? U igual a... Não, é xy mesmo. Não, eu acho que eu escrevi errado, peraí. Tem que dar tudo. Não vai ter jeito. Eu tinha que dividir por x quadrado. Eu tinha que dividir por x quadrado. Peraí, tem que apagar, não vai ter jeito não. Então, aqui ao invés de dividir por y ao quadrado, o que não faz muita diferença, exceto pelo fato que... Então, aqui dividindo numerador e denominador por x quadrado, e eu posso fazer isso só quando x for diferente de zero, o que eu obtenho aqui é 1 mais y sobre x ao quadrado, e aqui vai sobrar y sobre x no denominador. Então, essa expressão que resulta aqui é aquela f. É aquela f de y sobre x ali, ó. Tá? É a f de y sobre x. Então, esse é o significado das EDOs homogêneas, tá? Por agora. Depois a gente vai trocar essa terminologia para uma outra situação, mas a gente chama essa... Isso aqui o termo homogêneo aqui se deve ao fato de que a função f é homogênea, tá? No sentido de que, se você for olhar, por exemplo, para uma função racional como essa, o grau do numerador e o grau do denominador é o mesmo, tá? O grau do numerador e do denominador é o mesmo. Uma outra maneira de você fazer o mesmo cálculo, ao invés de calcular, veja só o que acontece se você calcular para essa função aqui, ó, desse exemplo. O que acontece quando você calcular f de tx, ty, onde t aqui é um múltiplo real. Calculando f de tx, ty, aqui vai dar tx quadrado mais ty quadrado sobre tx vezes ty. Resulta nessa expressão que o t vai ficar ao quadrado aqui e aqui, multiplicando. Eu posso colocar t ao quadrado em evidência, multiplicando x2 mais y2. E aqui embaixo também vai aparecer um t quadrado. Tá vendo? Porque vai ficar t vezes t quadrado. E, portanto, esse t se simplifica. E essa expressão, veja só, x2 mais y2 sobre xy.
Observa que essa expressão é exatamente a expressão da função f de xy. Tá? É exatamente a expressão da função f de xy. Então, quando a EDO é homogênea, na verdade, a função que aparece aqui é uma função homogênea nesse sentido, em que a imagem de qualquer múltiplo do par xy é igual à imagem do próprio par xy. Tá? Então, isso caracteriza a homogeneidade. E aí, para resolver essas EDOs homogêneas, a gente usamos a seguinte substituição. Usamos a substituição U de x igual a y. Eu vou fazer questão de escrever y de x sobre x. Por quê? Eu estou trocando a variável dependente, eu estou trocando a incógnita y de x por uma nova incógnita u de x. E essa nova incógnita u de x é definida por esse quociente y sobre x, que aparece exatamente aqui, ó. Tá vendo? Que aparece exatamente aqui, tá? Então, se u e y são funções, a derivada de u e a derivada de y vão ter que estar relacionadas, porque u e y estão relacionadas. Essa equação aqui, ela é equivalente a você escrever, esse x eu posso passar multiplicando, eu posso escrever que y é igual a x vezes u, o que implica que y' é igual a u mais x vezes u'. Isso daqui, então, me dá uma relação entre u e y, essa expressão ou essa expressão, e isso daqui me dá uma relação entre as suas derivadas. Deixa eu até grifar isso aqui, ó. Essa caixinha aqui é extremamente importante. Toda vez, e isso não se aplica apenas a essa substituição não é a única substituição que nós temos. Toda vez que você faz uma substituição da incógnita da sua equação por uma nova incógnita, significa que haverá também uma relação entre as derivadas dessas funções. Você tinha a função y incógnita da equação original, passou a ter uma nova incógnita u. As derivadas de y e u se relacionam por alguma relação definida pela maneira como você define a mudança de variável. Nesse caso, definindo assim a mudança de variável, as derivadas estão dessa forma aqui relacionadas. Então, veja só, vamos resolver essa EDO, y' igual a x2 mais y2 sobre xy. Eu não sei se é essa EDO que eu resolvo no exemplo lá do vídeo, tá? Deixa eu deixar esse pedacinho aqui aparecendo. Fazendo a mudança de variável, ó, fazendo a mudança de variável acima, ou aplicando, usando a mudança acima. Então, eu já reescrevi essa expressão como sendo 1 mais y sobre x ao quadrado sobre y sobre x. Nós já vimos que para x diferente de zero, essa equação pode ser reescrita dessa forma. E aí, se nós fizermos a mudança de variável, o y' está aqui, ó, é u mais x vezes u'. Y sobre x é a minha nova variável. Então, aqui eu tenho 1 mais u ao quadrado sobre u. 1
mais u ao quadrado. Tá vendo? Ó, y sobre x troquei por u. E aí agora eu vou manipular essa expressão, porque quando você fizer essa mudança de variável numa EDO homogênea, você vai obter como nova equação uma EDO separável. Tá? Nesse exemplo, vai ser muito mais fácil do que uma EDO separável, como vocês vão poder ver. Quer ver? O que eu posso fazer? Manipulando a expressão, o que nós temos? Eu posso passar esse u para o lado direito, e aí eu vou ter que x u' vai ser igual a 1 mais u ao quadrado sobre u menos u. Isso resulta em 1 mais u ao quadrado menos u ao quadrado sobre u. E isso daqui é igual a 1 sobre u. Ou seja, a minha equação, veja bem, eu tenho x u' igual a 1 sobre u. Eu posso agora ajeitar essas variáveis separando-as, né? Isso aqui é equivalente. Melhor dizer que isso implica. Implica que u' é igual a 1 sobre x. U' igual a 1 sobre x. Então tá aqui, ó, essa EDO que você obteve é uma EDOzinha separável. E ela é fácil de ser resolvida, basta você integrar. Então, integrando a última equação, o que nós vamos obter? Integrando essa última equação, eu obtenho que a integral de u vezes u' dx é igual a integral de 1 sobre x dx. Isso aqui implica, então, que a integral de u du, esse camarada aqui, ó, u' dx, é o meu diferencial du, bem? Estou supondo aqui, eu estou fazendo uma mudança de variável de integração, a variável x para a variável u igual a u de x. Tá? Então, aqui eu tenho u du igual a integral de 1 sobre x dx, que vai ser, deixa aqui registrado. E aí, agora, então, nós integramos isso, eu vou ter u ao quadrado igual a ln do módulo de x. Posso colocar, a ln do módulo de x mais uma constantezinha c, tá? Mais uma constante c. E pronto. Eu não tenho muito o que fazer, porque eu não posso explicitar u aqui, esse quadrado aqui, esse logaritmo. Então, o que eu faço é desfazer a mudança de variável. Então, desfazendo a mudança, o que nós vamos ter? Desfazendo a mudança de variável, nós vamos ter que y sobre x ao quadrado é igual a ln do módulo de x mais c. E na melhor das hipóteses, se você quiser, você pode escrever que y ao quadrado, esse x ao quadrado aqui do denominador, você pode passar para cá, x quadrado vezes ln do módulo de x mais c. Temos que colocar um parênteses aqui. E essa daqui vai ser a solução da sua EDO. Tá? Essa é a solução da sua EDO. Note que essa solução ela só está definida se x for diferente de zero, viu, gente? ln de zero não está definido. E isso vai de encontro ao fato de que nós tivemos que dividir essa expressão
por x. Para dividir por x, x tinha que ser diferente de zero. Então, desde aqui de cima, quando nós simplificamos essa expressão, x já estava admitido diferente de zero, e a solução obtida só vale para x diferente de zero também. Bom? Beleza, gente? Então, o cerne da coisa toda está nesse quadradinho vermelho que eu achurei aqui para vocês. Quando você tem essa EDO homogênea, de primeira ordem, homogênea de primeira ordem, você pode resolvê-la através dessa substituição, fazendo U igual a Y sobre X. Essa substituição na variável Y por U induz uma relação entre as derivadas de Y e U'. E você não pode nunca esquecer dessa mudança aqui também, dessa transformação. Você não vai trocar só Y por X, você vai trocar Y' por U' também. E é claro, essa mudança é definida através da equação que define a mudança de variável. Ok? Perguntas aqui, gente? Perguntas? Pessoal? Princípio, não, professor. Até Tá o bom. momento não, professor. Ainda não, ainda não. Beleza. Deixa eu pegar um exercício aqui que eu quero discutir com vocês. Exercício aqui do Reginaldo. Que é esse exercício aqui, ó, que não é tão simples. X mais raiz de xy. Deixa eu ir anotando ele aqui. Vezes y' mais y menos x. X elevado a 1. Acho que é isso. X menos y. X menos y. X 3. Y. Veja, pessoal, que essa equação ela nem está escrita do jeito que aquela expressão lá estava anteriormente, tá? Se a gente voltar aqui, ó, a EDO que eu falei ser homogênea, eu escreveria ela assim, tá? Na verdade, você pode, por exemplo, tentar escrever aquela expressão na forma de um quociente y sobre x, por exemplo, tá? Tentar ver. Eu aconselho, nesse caso, tentar usar essa outra alternativa, que é calcular a função f em tx ty. Veja, na verdade, o que eu posso fazer é... Aqui, ó, resolva. Resolva. Onde acho? Esse resolva aqui ficou feio. Resolva EDO. Então, veja só, se você substituir x por tx e y por ty, o que acontece com essa expressão? Tá? O que acontece com essa expressão? Veja, colocando aqui tx, aqui vai ficar mais raiz quadrada de tx vezes ty,
vezes y' mais tx menos ty igual a tx elevado a menos meio vezes ty elevado a 3 meios, tá? Aqui, então, eu vou colocar um t em evidência nessa expressão, porque, veja só, aqui não vai ficar t quadrado? Raiz quadrada de t quadrado, se você admitir que t é positivo, tá? Você pode admitir isso, supondo aqui t maior do que zero. Então, apareceu um t aqui, ó. E é esse t que eu coloquei em evidência. Espera aí, não vou nem colocar em evidência agora, não. Esse t aparecendo aqui. Vezes y', mais, posso colocar o t em evidências aqui, ó, x menos y. E aqui, observa o seguinte, vai ficar t elevado a menos 1 meio, vezes t elevado a menos 1 meio, vezes x elevado a menos 1 meio, esse produto aqui expandido desse jeito. E aqui vai ficar t elevado a 3 meios vezes y elevado a 3 meios. Bom, na hora que você fizer a conta com esse camarada aqui e esse camarada, vai ficar t elevado a menos 1 meio mais 3 meios. Isso daqui vai ficar t que multiplica x elevado a menos meio, y elevado a 3 meios. E aí observa que agora você tem um t fator comum a todas as parcelas. Você tem t aqui, t aqui, t aqui e t aqui. Então, ó, eu vou poder simplificar esse t com esse t, com esse t. E o que aconteceu é que sua equação reduziu-se à equação original. Significa dizer, então, que mesmo que essa equação não esteja escrita naquela forma, tá? Mesmo que essa equação não esteja escrita daquela forma anterior, ela é uma equação homogênea, tá? Mesmo que ela não esteja naquele formato, mas esse teste te permite afirmar isso. Aqui você tem duas alternativas. Você pode reescrever essa função naquele padrão, tá? Então, nós poderíamos escrever essa equação da seguinte forma. Isolando y'. Ó, isolando y' na equação que nós temos, eu vou ser menos... vou escrever mais rápido aqui, para a gente poder ganhar algum tempo. Eu vou poder escrever isso daqui assim, ó, x elevado a meio vezes y elevado a 3 meios, mais y menos x. Esse x menos y que estava aqui passou para o lado de cá, dividido por x mais xy elevado a 1 meio. Tá? Mais xy elevado a 1 meio. E agora, o que eu vou fazer é dividir essa expressão toda por x. Tá? Vou dividir essa expressão toda por x. Por que eu vou dividir por x? Porque... Por que eu vou dividir isso tudo por x? Porque esse x aqui vai desaparecer, ó. Esse x aqui vai desaparecer. Esse y aqui vai ficar... É isso mesmo. Dividindo tudo por x funciona bem. Não, aqui tem que aparecer x elevado a 3 meios. Vamos tentar dividir isso aqui por x para ver o que acontece. Então, vai ficar aqui assim, olha.
vai ficar x elevado a 1 meio vezes y elevado a 3 meios. Aqui não é 1, é menos. Já estava errando aqui, tá? É menos, ó. Menos. Isso vai fazer uma diferença grande agora. Mais y dividido por x menos 1, que é x dividido por x. Aqui embaixo vai ficar 1 mais x elevado a 1 meio vezes y elevado a 1 meio dividido por x. Bem? E aí vocês vão ver agora o seguinte. Isso daqui vai ficar y sobre x elevado a 3 meios mais y sobre x menos 1. E aqui embaixo vai ficar 1 mais y sobre x elevado a 1 meio. Vamos lá entender? Menos 1 meio dividido por x, x elevado a menos 1 meio dividido por x, é a mesma coisa que 1 sobre x vezes x elevado a meio. Então, vai ficar x elevado a 3 meios também. Por isso, y sobre x elevado a 3 meios. Esse expoente aqui de baixo. 1 menos meio, dá menos 3 meios. Então, vem aqui para o denominador. Aqui apareceu diretamente, e aqui já tinha aparecido 1. Da mesma forma aqui, ó, x elevado a meio dividido por x vai dar 1 sobre x elevado a meio. Então, aparece aqui o quociente também. Veja, então, que aqui eu já tinha feito aquele teste da homogeneidade, e quando você faz essa divisão, quando você faz esse ajuste, você também verifica que a EDO é homogênea, porque ela se escreveu como uma função de y sobre x. Alguém parece que liberou o microfone, quer perguntar alguma coisa? Aparentemente foi só um equívoco. Então, fazendo a mudança, agora sim, U igual a y sobre x, que implica que y' é igual a U mais x vezes U'. Se nós fazemos essa mudança nessa equação que nós obtivemos, eu vou ter aqui do lado esquerdo, no meu y', U mais x vezes U'. Do lado direito, eu vou ter U elevado a 3 meios mais U menos 1 sobre 1 mais U elevado a 1 meio. Tá? No lugar de y sobre x, troquei por U. Ajustando aqui agora, novamente aqui, gente, ó, eu precisei supor x diferente de 0. Esse U eu passo para o lado direito, e aqui eu tenho x U' igual a U elevado a 3 meios mais U menos 1 sobre 1 mais U elevado a 1 meio menos U. E aí agora, fazendo essa multiplicação aqui, essa expressão se escreve como U elevado a 3 meios menos U. Menos U não, mais U. Menos 1. Agora, quando você multiplicar esse denominador por menos U, vai aparecer aqui menos U elevado a... Opa, faltou espaço aqui, peraí. Então, aqui vai aparecer menos U igual a U elevado a 3 meios mais U menos 1. Aí aqui vai aparecer menos U mais menos U, não, mais não, menos também,
menos U elevado a 3 meios. Tudo isso dividido por 1 mais U elevado a 1 meio. E aí a gente vai poder simplificar esse U com esse U elevado a 3 meios com esse. O resultado resulta o seguinte, eu tenho a EDO x U' igual a 1 sobre 1 mais U elevado a 1 meio. E, novamente, a EDO resultante é uma EDO separável. Essa mudança de variável numa EDO homogênea sempre vai transformar a EDO que você tem para uma EDO separável, que nesse caso é 1 mais U elevado a meio, agora só multiplicando aqui, né? Vezes U' igual a 1 sobre x. Tá? Então, aqui, ao integrarmos essa expressão, o que a gente vai obter? Então, integrando aqui, ó, refaçam aí os passos da integração, se vocês não, né, não visualizarem, mas isso daqui vai ficar integral de... vai ficar U mais 1 meio mais 1 dá 3 meios. 2 terços de U elevado a 3 meios igual ao ln do módulo de x mais c. Essa expressão para a solução, ela ainda está na variável nova, na variável u. Nós terminamos, concluímos desfazendo essa mudança. Então, ó, desfazendo a mudança, o que nós vamos ter é y sobre x mais 2 terços de y sobre x elevado a 3 meios igual a ln do módulo de x mais c. Nesse caso, não convém sequer você manipular mais essa expressão, porque nada de muito melhor vai aparecer dela, tá? Os denominadores aqui dessa expressão não são os mesmos, então isso daqui é a solução da EDO, e novamente ela vale para x diferente de zero. Gente, a mudança de variável u igual a y sobre x é uma dentre inúmeras que existem. Eu vou só mostrar aqui na lista de exercícios do Reginaldo. Ele indica aqui, por exemplo, veja só, uma série de outras mudanças de variável para resolver EDOs. Essa EDO, por exemplo, é uma EDO que eu vou mostrar para vocês agora. É o que a gente chama de uma EDO de Bernoulli. Tá? A mudança de variável que ela exige é outra. Tá? Para as EDOs de Bernoulli, a mudança de variável vai transformá-la para uma EDO linear. Essa EDO aqui não é nem uma EDO homogênea, nem uma EDO de Bernoulli, e o que vai acontecer é que a mudança de variável é uma mudança completamente diferente. Não existe uma única mudança de variável, existem infinitas mudanças de variável. Mudança de variável ela vai transformar a equação que você não consegue resolver numa equação que você consiga. Esse é sempre o propósito dela. Eu vou mostrar, então, o caso das EDOs de Bernoulli para vocês. E o caso das EDOs de Bernoulli são equações que a não linearidade delas são equações não lineares, tá? Mas é uma não linearidade que você vai conseguir transformá-la para uma equação linear, tá? Então essa é a ideia agora. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. Dúvidas aí, gente? Perguntas? Por enquanto. Tá bom.
Deixa eu colocar uma caixinha de texto aqui. Então, olha só, as equações de Bernoulli. Bernoulli. Acho que é assim que escreve. É Bernoulli ou Bernoulli? Acho que tem um U aqui. Bernoulli. Tem um U, né? Aquela escola Bernoulli. Tá. As equações de Bernoulli, elas são equações que se escrevem da seguinte forma. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Não, não vai dar. Não dá. Elas se escrevem da seguinte forma, veja. Vou até escrever de vermelho aqui. Ela se escreve como y' mais p de t vezes y igual a uma q de t vezes y elevado a n, com n diferente de 0 e n diferente de 1. Porque se n for igual a 0 ou n for igual a 1, na verdade essa equação é uma equação linear. Tá? Para n igual a 0, para n igual a 1, essa equação é uma equação linear que você já sabe resolver. A ideia aqui é você resolver uma equação que seja não linear. E para ela ser não linear, o n tem que ser diferente de 0 e n diferente de 1. Não linear. É não linear. Com n diferente de 0 e n diferente de 1, ela é não linear. Mas, note que essa parte aqui é o membro esquerdo de uma EDO linear. Então, o objetivo da substituição aqui vai ser não transformar para uma EDO separável, como foi anteriormente, mas transformar para uma EDO linear, tá? E a ideia é basicamente a seguinte, veja, eu vou reescrever essa equação da seguinte forma. Esse y elevado a n, eu vou dividir por ele. Então, ó, dividindo a equação por y elevado a n, você vai obter o seguinte, olha, vai ficar aqui y' sobre y elevado a n, mais p de t vezes y sobre y elevado a n, igual a q de t. Porque q de t estava multiplicado por y elevado a n, y elevado a n de... Vou até escrever aqui, ó. E, novamente, para fazer essa divisão, eu estou admitindo que y não é zero, não é a função identicamente nula. Veja, se y for igual a zero, y igual a zero é, obviamente, solução dessa equação. A função constante nula é a solução dessa EDO, porque vai dar zero aqui, e a derivada da função nula é zero de novo. Então, eu posso, sim, admitir y não sendo a função identicamente nula e dividir. Bom, ao dividirmos, essa equação pode ser reescrita assim, ó, y elevado a menos n vezes y', só estou trocando aqui, ó, ao invés de escrever dividido por y elevado a n, estou colocando lá no numerador com o sinal do expoente negativo, mais p de t vezes y elevado a 1 menos n, novamente, usando a ideia do expoente aí, e aqui sobrou o meu Q de t. E agora, essa expressão, por óbvio, não é a expressão de uma EDO linear. Mas se isso fosse uma expressão de EDO linear, esse termo aqui teria que ser o termo linear em y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente, vou até marcar aqui, ó, fazer um caixotinho azul em torno desse termo que aparece aqui, ó. Eu vou pegar exatamente esse termo, esse fator, e eu vou definir a mudança de variável. Definimos a mudança de variável, a mudança
de variável, ou a substituição, como você queira chamar, é YU igual a Y elevado a 1 menos N. Tá? Temos o seguinte, veja só. Como eu disse, toda vez que você faz uma substituição de uma variável por outra, você vai ter uma relação entre as suas derivadas. Note o que acontece nesse caso. Então, a mudança é U igual a Y elevado a 1 menos N. O que você tem aqui, gente, veja, são funções. Y é uma função, U é uma função. Então, ao derivarmos essa identidade, do lado esquerdo eu vou ter a derivada de U, e do lado direito, ao derivarmos, eu preciso usar a regra da cadeia, porque aqui eu tenho a função y composta com a função potência. Então, usando a regra da cadeia para derivar essa expressão, eu vou ter aqui 1 menos n, derivando a função potência. Desce o expoente e você subtrai 1 do expoente. 1 menos n menos 1, 1 menos n menos 1 vai dar menos n. Derivei a função expoente e agora vou multiplicar pela derivada da base, que é y'. Veja, então, que ao derivarmos a função u, definida por y elevado a 1 menos n, esse produto que aparece aqui, olha, é exatamente o produto que está aqui também. Veja, então, o seguinte, pessoal. Eu posso, a partir disso, escrever que y elevado a menos n vezes y' é igual a u' dividido por 1 menos n. Só que 1 menos n é constante. Tá? N é o expoente da não linearidade da equação de Bernoulli. Então, 1 menos n é uma constante. Qual é o efeito dessa substituição na EDO? Desta forma, veja só. Desta forma, a EDO resultante, esse produto é igual a U' sobre 1 menos n. Y elevado a 1 menos n é a minha nova variável U. E do lado de cá sobrou Q de T. Essa EDO é linear. Tá? Essa é uma EDO linear. E a única coisa que ainda está pendente aqui é esse denominador, 1 menos n, porque ele faz com que essa EDO não esteja na forma padrão. Então, basta você tomar o cuidado de multiplicar por 1 menos n a equação toda. Basta você multiplicar por 1 menos n a equação toda, e aí sim ela está na forma padrão das EDOs lineares. Você então pode calcular o fator integrante dessa EDO e resolvê-lo. Tá? Então, as equações de Bernoulli, através dessa mudança de variável aqui, ó, tá? Através dessa mudança de variável aqui, são conduzidas para uma EDO linear. E as EDOs lineares, você já sabe resolver. Então, só sintetizando, para as equações de Bernoulli, o que nós vamos fazer é transformar. Deixa eu até escrever aqui, ó, y.
nós vamos definir a mudança de variável u igual a y elevado a menos n, o que implica que u' é igual a 1 menos n vezes y elevado a... Aqui, né? Está errado. É 1 menos n. Menos n. Tá? Então, aqui é uma síntese daquilo que eu tinha mostrado ali há pouco para vocês, tá bom? Sintetizando aqui, ó. Beleza? E aí, então, as equações de Bernoulli você resolve como, depois da mudança de variável, você resolve como uma EDO linear. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês uma situação aqui de um exemplo também que eu havia pego. Esse exemplo aqui, ó. Raiz de y vezes y' mais raiz cúbica de raiz quadrada de y cúbica igual a 1. Olha só. Um exemplo aqui, então. É raiz de y vezes y' mais raiz quadrada de y ao cubo igual a 1. Essa equação, da forma como está escrita, ela não é uma equação de Bernoulli. Ela não está na forma de uma equação de Bernoulli. Agora, veja bem, pessoal, eu posso reescrever essa equação assim, olha. Primeiro, eu posso escrever isso daqui como y elevado a 1 meio vezes y' mais y elevado a 3 meios igual a 1. Tá? E aí, essa mesma equação, eu posso agora dividi-la, dividindo aqui por y elevado a 1 meio. Essa equação ela vai ser escrita ou reescrita como y' mais 3 meios menos 1 meio vai dar y, certo? 3 meios menos 1 meio dá 2, na verdade, desculpa, y ao quadrado. Igual a y elevado a... Ah, não, essa equação acho que não pode ser... Deixa eu só verificar o exemplo aqui de novo, se é isso que eu anotei está certo. Isso mesmo. Na verdade, esse exemplo não é uma equação de Bernoulli, tá, gente? Esse exemplo não é uma equação de Bernoulli. Por que ela não é uma equação de Bernoulli? Porque aqui vai ficar y elevado a menos 1 meio. Tá? Se você divide aqui, para deixar esse y' sozinho, com o coeficiente 1 aqui, então y elevado a 3 meios dividido por y elevado a meio vai dar y ao quadrado. E aqui vai ficar 1 dividido por y elevado a... Então, você tem essa potência y ao quadrado, você tem essa potência y elevado a menos meio. É uma EDO não linear, mas ela não é de Bernoulli, tá?
Depois a gente... Bernoulli. Mas ele sugere uma mudança para resolver essa EDO, tá? Que não é aquela ali de cima. Então, eu vou parar esse exemplo aqui. Eu quero resolver uma outra situação com vocês. Por exemplo, isso aqui, ó. Depois eu volto aqui nesse exemplo, tá? Eu quero resolver... Essa sim vai ser uma EDO de Bernoulli. Y' mais TY igual a T vezes Y elevado a 3, por exemplo. T vezes Y elevado a 3. Essa é uma EDO de Bernoulli. E, nesse caso, o primeiro passo a fazermos é dividir por Y ao cubo. Tá? Então, olha só. É uma EDO de Bernoulli onde N é igual a 3. Tá? Dividido por Y ao cubo, o que você vai obter ao dividir essa equação por y ao cubo é a equação y elevado a menos 3 vezes y' mais t vezes y elevado a menos 2 igual a t. E é exatamente esse termo que aparece aqui, ó, que vai definir a sua mudança de variável. Então, nós vamos fazer u igual a y elevado a menos 2, o que implica que u' é igual a menos 2y elevado a menos 3 vezes y'. E aí, então, essa mudança de variável aqui de baixo, quando você substituir, isso vai ficar assim, ó, menos 1/2 de u' mais t vezes u igual a t. Tá? Igual a t. E aí essa equação ela não está na forma padrão de uma EDO linear, mas você pode multiplicá-la por menos 2, e você então tem u' menos 2t u igual a menos 2t. Igual a menos 2t. E aí essa EDO é a EDO linear resultante da substituição. Essa é a EDO linear resultante da substituição. Você, então, deve resolver essa EDO a fim de obter a solução dessa EDO e, ao desfazer a mudança de variável, tá? Vou até, ó, deixar grifada aqui também. Ao desfazer essa substituição, você obtém a solução da EDO. Tá? Então, concluímos resolvendo essa EDOzinha. Então, vamos resolver a EDO linear. Como é que a gente resolve?
Calculando seu fator integrante, quanto é que vai dar? Vamos ter o quê? Então, o fator integrante dessa EDO, eu já estou usando a letra U ali, o fator integrante vai ser a exponencial da integral do meu P de T, que nesse exemplo é menos 2T de T. Essa integral, então, vai dar E elevado a menos T quadrado, tá? O que vai dar T quadrado sobre 2, simplifica, E elevado a menos T quadrado. Então, agora, multiplicando a EDO pelo fator integrante, multiplicando a EDO pelo fator integrante, vou botar aqui FI para simplificar, nós vamos ter o seguinte, deixa eu deixar aqui um espacinho para eu ver a EDO lá em cima, ó. Essa daqui é a minha EDO. Vou multiplicá-la por exponencial de menos t quadrado. Então, aqui vai ficar E elevado a menos t quadrado vezes U', menos 2t vezes E elevado a menos t quadrado U, igual a menos 2t vezes E elevado a menos t quadrado. A propriedade do fator integrante me diz que esse lado esquerdo é a derivada do fator integrante vezes a função U incógnita da equação. E isso é fácil de ser verificado, basta você derivar esse produto através da regra do produto, e você vai ver que, efetivamente, esse lado esquerdo aqui é exatamente a derivada desse produto. Do lado de cá, nada acontece. O que o fator integrante faz com a EDO? O que o fator integrante faz é transformar a EDO numa equação envolvendo a derivada de uma função apenas, tá? O lado direito é uma função que depende de t, e o lado esquerdo é a derivada de uma função. Ele é fácil de ser resolvido, essa EDO, porque ao integrarmos essa equação, no lado esquerdo, a integral da derivada vai resultar na própria função. A integral da derivada da função é a própria função. Então, agora, integrando, nós obtemos que E elevado a menos t quadrado vezes U. Do lado direito, nós vamos ter a integral de menos 2t vezes E elevado a menos t quadrado. Se eu tivesse planejado esse exemplo, não teria dado tão certo essa expressão aqui, porque aqui basta eu fazer uma mudança de variável na integração. Fazendo w igual a menos t quadrado, tá? Vai aparecer, quem é o dw? A derivada de w é menos 2t dt, que já está aqui, ó. Menos 2t dt. Então, isso daqui vai ficar, o resultado dessa integração é e elevado a menos t quadrado mais c, tá? Mais c. E isso, então, implica que a minha u, igual a 1 mais c vezes a exponencial de menos t ao quadrado. Bom, aqui, então, já que essa exponencial de menos t ao quadrado estava aqui, eu passei ela para cá dividindo. Se eu passei ela para cá dividindo, então aqui ela vai aparecer mais t quadrado. Tá? O sinal aqui troca. Agora nós desfazemos a mudança. Então, ó, desfazendo a mudança, a substituição era
U igual a y elevado a menos 3, menos 2. U igual a y elevado a menos 2. Então, aqui vai ficar y elevado a menos 2 igual a 1 mais c vezes a exponencial de t quadrado. Tá? Não tem muita coisa a melhorar aqui, tá bom, pessoal? Daria para trocar o sinal desse expoente invertendo esse lado direito aqui, mas isso aqui já é uma solução razoavelmente bem aceita. Bom, então é isso. Para as equações de Bernoulli, a mudança de variável a transforma numa EDO linear. Transforma numa EDO linear. E aí você resolve a EDO como sendo uma... O que não dá para esquecer, que não dá para negligenciar quando você está tratando com substituições, é desfazer a substituição que você fez. Tá? Vejam nos dois exemplos que eu mostrei, o passo final é sempre trocar, voltar a substituir a variável a sua nova variável para a variável antiga. No caso aqui, u igual a y elevado a menos 2. Nesse caso aqui, u igual a 1 sobre x. Tá bem? Perguntas, pessoal? Perguntas? Até o momento, não. Não, né? Tá bom. Deixa só eu voltar naquele exemplo. Oi? Achei essa de Bernoulli mais complexa do que a anterior. Não é tanta coisa, mas não. Quem foi que falou? Marcos. Ô, Marcos. Não é tão mais complexo, não, cara. O grau de dificuldade acaba sendo o mesmo, sabe? O único cuidado que você precisa ter é na hora que você vai fazer a mudança de variável. Mas essas mudanças de variáveis, para a equação homogênea, a mudança é u igual a y sobre x. Para a equação de Bernoulli, u igual a 1 menos y igual a 1 menos n. Existem outras situações em que você pode ter uma EDO que não se enquadre nem numa situação nem na outra. Então, nesse caso, como desse exemplo aqui, tem que ser dado para você qual é a substituição, tá? E nesse caso, o exercício lá que eu peguei, ele já dizia que a substituição que você deve fazer é essa aqui, ó. Vou deixar até como exercício mesmo, tá? Faça u igual a y elevado a 3 meios. Eu acho que é isso. U igual a y elevado a 3 meios, exatamente. Na verdade, eu acho que nem precisa fazer essa divisão que eu fiz aqui. Eu achava que essa EDO fosse resultar numa EDO de Bernoulli. Mas você pode fazer essa substituição diretamente aqui, ó. Tá? Porque se U é igual a Y elevado a 3 meios, Y é igual a quem? Tá? Y' é igual a quem? Tá? Então, isso é uma coisa que você vai ter que analisar. Então, aqui, U', nesse caso, é igual a quem? Daqui eu vou deixar como exercício, porque é um exercício de uma outra substituição. Tá? É um exercício de um outro tipo de equação. Eu acho bem interessante deixar para vocês. U' é igual a quem? Você vai ter que usar a regra da cadeia para derivar isso daqui. Igual você usou a regra da cadeia para derivar aqui. Tá? Não é tão mais complexo do que... Na verdade, não é nada mais complexo do que o outro caso. Tudo bem? Gente, o que eu tinha me programado para apresentar para vocês sobre essas substituições eram esses exemplos, porque nos vídeos que eu postei, os vídeos dessa semana são do professor Arthur, ele resolve uma série de exemplos, e aí é realmente um complemento que eu gosto de fazer, tá bem? Então, o que eu tinha planejado é isso, as dúvidas que vocês tiverem, a gente pode continuar discutindo. Se não tiver mais dúvidas, aí a gente encerra por aqui a aula. Que dúvidas surgirão mais na próxima semana, que
Vamos dar uma guinada no cálculo 3 agora nos estudos. Gente, eu vou liberar uma lista de exercícios para vocês agora, na sexta-feira, tá? Uma lista de exercícios. Eu devo colocar exercícios sobre chama? Sobre as aplicações e sobre esses conteúdos que nós vimos na semana passada e essa semana, tá? Então, vou colocar uma listinha lá para vocês resolverem, tá bom? Para vocês me entregarem na sexta-feira da outra semana. Joia? Beleza, professor. Ok, professor. Então tá bom. O Rafael, professor, da próxima vez tenta usar Ctrl U ao invés de Ctrl Z para desfazer. Ô, Rafael, será que funciona? Vamos lá olhar? Deixa eu ver aqui. Ctrl U. U? Não, funciona não, Rafael. Pois é que alguns programas é U no lugar de Z e tem uns que de fato nada desfaz, né? Mas isso não é um editor de texto, na verdade, né? Convenhamos, então. Ah, mas olha aqui. Não, isso daqui é um botão de virar a página, né? Não é isso que eu quero fazer, não. Bem que podia ser um botãozinho de voltar, mas não é. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito de escrever aqui hoje. Eu achei que minha letra, comparado com o que estava ficando lá no outro aplicativo, hoje ficou sensacional. Então, eu vou continuar. E, como eu falei, é muito prático. Veja, aqui ó, já está salvo. O arquivo PDF já está gerado, prontinho. Eu posso pegar esse arquivo aqui e simplesmente mandar lá no SIGA para vocês, entendeu? Então, é bem legal usar isso aqui. Beleza? Beleza. Gente, então tá bom. Boa noite para vocês, viu? Um abraço e até quarta-feira da semana que vem. Igualmente, até mais. Boa É. noite. Pode chamar.